Nunca se falou tanto que o Brasil está quebrando, e também não é para menos, né? Mais uma empresa agora declarou falência e, na verdade, recuperação judicial. A Havana, que é uma empresa que está em todos os shoppings do Brasil, outra rede. Então tem sido difícil para os empresários do Brasil conseguirem manter ali, né, as suas empresas funcionando. Isso por conta da taxa de juros e dos problemas que a gente já falou por aqui. Mas eu queria propor aqui um raciocínio interessante, né? Muita gente tem falado que o fim do Brasil já chegou, que o Brasil nunca esteve pior do que esse momento atual. Eu acho que cabe para a gente fazer uma investigação. Será que vale a pena, ou valeu a pena nos últimos anos investir, trabalhar e acreditar aqui no Brasil, empreender de alguma forma? Acho que 40 anos de Brasil, dos últimos 40 anos, eles podem dar pra gente uma resposta que talvez a gente esteja procurando pro futuro, né? Então vamos lá? Olha só esses dados aqui, bem interessante. Vamos testar essa tese de que o Brasil acabou, porque é uma tese que ela não é nova, né? E entender se, na verdade, a gente está piorando, né? Ou se o Brasil está melhorando. Eu acho que é um ponto que vale a pena a gente analisar. Eu peguei aqui algumas fotografias aqui. Lógico, elas não contam a história inteira. Você que está aqui, você tem mais de 40 anos, eu gostaria muito da sua opinião, né? Você que foi adulto em cada uma dessas gerações aqui, para me dizer qual tempo para você foi melhor, qual tempo foi pior, porque eu acho que isso enriquece muito o debate. Eu não tenho tanta idade assim, né? Eu tenho 30 anos de idade, então eu não posso dizer que, olha, era assim, né? Eu posso dizer que era assim em 2015. É a última fotografia que eu tenho. Posso dizer que era assim em 95? Não. Em 2005? Muito pouco, né? Nasci no ano de 93, 2005 eu tinha pouquíssima idade para poder discutir mercado, etc. Eu acho que muita gente pode. Então eu acho que a gente pode fazer o seguinte: olhar para o passado sem nostalgia, sem saudade, né? Sem ufanismo também, sem essa ideia boba de que o Brasil é o melhor lugar do mundo lá atrás e que agora é o pior lugar do mundo. A gente pode olhar IBGE, Banco Central, Banco Mundial, Diese e a Bolsa de Valores. A B3 já existia lá atrás. Então são alguns dados que a gente tem aqui. Então acho que a primeira fotografia que eu queria mostrar para vocês aqui é o ano de 1985. A inflação no ano de 1985 ela foi de 242%. Eu não sei se vocês conseguem imaginar o que é uma inflação de 242%, mas é assim, ó, se você comprava algo, né, por R$ 1 ali, você vai comprar esse mesmo algo aqui por mais de R$ 2,42 no fim do ano, né? A gente está falando de um número expressivo aqui. Então é mais de 100% de inflação ao ano. Janeiro você compra por um valor, dezembro você compra com 242% de aumento. É impossível imaginar qualquer nível de felicidade nisso, né? É difícil até precificar alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, em 1985 não existia parcelamento no Brasil em 12 vezes, como a gente tem hoje. Você tinha que parcelar em pouquíssimas vezes, porque a inflação subia tanto que muitas vezes a pessoa tinha lucro na venda de um produto, um televisor, por exemplo, e quando chegava no final do ano, aquele produto tinha dado prejuízo. Então era muito complicado para o brasileiro conseguir ter acesso a qualquer tipo de coisa. Os carnês não existiam, esse tipo de coisa do jeito que é hoje, não tinha a menor chance de acontecer, né? Os cartões de crédito, tal, essa facilidade que a gente tem no consumo hoje, ela não existia. A expectativa de vida do Brasil era de 64 anos de idade. Isso quando você pega pessoas daquela época, de 50 anos, eles já eram velhinhos ali, né? Por quê? Isso se deve ao fato do brasileiro trabalhar muito naquela época, ainda com mão de obra braçal, ainda de sol a sol, ainda em fábricas, né? E também tem uma questão aqui que eram os produtos industriais, eles estavam começando ali na sociedade, né, de forma mais abrangente e, obviamente, gasolina com chumbo não é uma coisa saudável, passar mercúrio na pele das crianças não era uma coisa muito eficiente. Então, do ponto de vista científico também, a gente evoluiu em alguns aspectos, né? A gente entendeu algumas coisas que faziam muito mal, a gente parou de consumir elas ali, isso melhorou um pouco a nossa qualidade de vida, né? A gente está falando de uma mortalidade aí de 6%, né? Na escala de mortalidade infantil, né? É um número bem expressivo, né? E a cada 100 crianças, 6 morriam, né? É um número muito ruim, né, para a gente ter aqui. O analfabetismo no Brasil, ele alcançava 22% da população. Isso aqui, quando eu ainda era criança, a gente ainda tinha um número bem maior de idosos analfabetos. Eu me recordo de chegar no terminal de ônibus, por exemplo, e alguém me pedir para ler a linha do ônibus. Meu filho, esse ônibus vai para tal lugar. A gente não encarava isso como analfabetismo, mas é analfabetismo. A pessoa simplesmente não sabia se orientar. Ou alguém parar você na rua, eu me lembro disso, no centro de Goiânia, alguém parar
na rua e mostrar uma coisa e falar, você sabe onde é isso aqui? Porque a pessoa não sabia ler, né? Então ela não conseguia identificar as placas e saber se ela estava perto ou não. Cara, isso aqui é uma coisa que era bizarra, né, no Brasil ali daquele ano. Então, a economia brasileira equivalia a 222 bilhões de dólares. Esse é um número aqui que a gente tem da economia. Quando a gente vai analisar a inflação nos próximos anos, que eu acho que aqui, para você ter uma ideia do se o Brasil está melhorando ou não, a gente vem para 1995, a inflação foi de 22%. Então, uma década depois, a gente cortou um dígito na inflação, né? Então ela foi de 22% somente. É bem melhor, né? Se você tinha ali uma coisa que custava R$1, ela vai custar R$1,22 no fim do ano, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente corta para a próxima década, né? O Brasil, em 1995, a gente tem essa inflação de 22%. Já é um número muito diferente, é um número muito mais agradável, né? Uma coisa que custa R$1, custar R$1,22 no fim do ano. Ainda muito alta a inflação, obviamente, mas aqui já é o começo do Plano Real, né? O comecinho mesmo, o real entrando em vigor. Em 2005, já com a moeda estabilizada, depois, né, dos primeiros anos ali já de real, etc., a gente chega na inflação de 5,7%. Cara, inflação bem tranquila para o mundo naquela época. Em 2015, a gente tem uma deterioração da nossa economia, a gente chega na inflação de 10,7%, descontrola de novo, mas poxa, saímos de 242, foi para 22, foi para 5,7%, e em 2015 um descontrole total, depois do subprime, toda aquela questão com a Dilma também, impeachment bem próximo aqui de acontecer, algumas questões aí eu que já me lembro bem, né? A gente chega nessa inflação de 10,7%. Quando a gente vai para 2025, que é o ano passado, a gente chegaria em 4,3%. Se a gente disser, então, sobre a inflação do país, o IPCA da época, você vai perceber que os números estão melhorando. Aqui agora pode ter uma crítica com relação à confiabilidade dos dados, da inflação, etc. Te garanto que se você perguntar para qualquer pessoa que era adulto em 1985, ele vai te dizer que a inflação daquele período ela era muito pior. Não tem como negar, tá? Tem coisas que é impossível a gente varrer para baixo do tapete. Uma inflação de 10% você varre para baixo do tapete. Uma inflação de 100% você não varre para baixo do tapete, né? Então, o cenário de hiperinflação que persegue o Brasil até o ano de 94, ele não é disfarçável por nenhum aspecto prático, né? Porque você tinha pessoas ali que pegavam o salário e tinha que ir no supermercado consumir tudo de imediato. Não tem como mentir isso, tá? São dados históricos da realidade, que são fatos, a gente pode conversar sobre isso. Então, a gente não tá nesse cenário. A gente não tá nesse cenário que você recebe seu salário, no outro mês você precisa comprar absolutamente tudo, porque senão você não vai conseguir comprar mais nada. A perda do poder de compra da moeda não chegou num ponto que a gente tem que cortar zeros da nossa moeda para ela continuar existindo. Se chegou para alguém aí, comenta para mim, porque aí eu vou ficar realmente surpreso com essa informação. O tamanho da nossa economia, ele não pode ser medido em reais aqui, porque o real é uma moeda jovem, né? Mas a gente consegue fazer uma medição em dólares, então, né, bilhões de dólares aqui. Esses são dados do Banco Mundial, do IBGE e do Austin Rating, né, que são dados confiáveis externamente e também dados internos que vão refletir a mesma coisa. Então a gente tinha uma economia de 222 bilhões de dólares correntes lá em 1985. Se você vai para 1995, 10 anos depois, a nossa economia tinha subido para 770 bilhões de dólares. Já em 2005, a gente está falando de 891 bilhões de dólares. Em 2015, 1,8 trilhão de dólares. O PIB do Brasil, em uma década só, ele mais do que dobra. Ok, a gente tem uma década aqui meio perdida ali, né? Que não tem um crescimento tão expressivo, mas na outra década seguinte a gente já tem um crescimento bem expressivo. Não dá para dizer que a economia do Brasil era menor, né, em 1985 do que é hoje em dia, ou em 1995 do que é hoje em dia. Então, quando você vai pegando nas décadas, você tem um crescimento. E de 2015 para 2025, apesar de um crescimento modesto, a gente vai para 2,2 trilhões de dólares. Então, não é um crescimento desprezível, né? A economia brasileira, a gente pode dizer que ela multiplicou por 10 de 1985 a 2025. Qualquer empresa que estava nesse mercado aqui, que se estabeleceu naquele Brasil lá daquela época, de 1985, você pode olhar o Boticário, etc., essas empresas surgiram lá, elas se tornaram empresas gigantescas a nível mundial. Inclusive, né, a O Boticário é uma das maiores empresas de cosméticos, por exemplo, de perfume do planeta Terra. E outras empresas do Brasil também que surgiram no mesmo período, né? Quando você vai olhar para a WEG, é uma das maiores empresas do planeta Terra. Quando você vai olhar para a Suzano, Klabin, são empresas gigantescas a nível, né, do setor delas do planeta Terra. As empresas que cresceram nos últimos 40 anos, então, elas conseguiram se tornar
as maiores empresas do setor dela. A Petrobras também é uma das maiores empresas do setor do planeta Terra. Quando você vai pegar todas as empresas que estavam naquele momento da economia brasileira e que permaneceram, né, que conseguiram sobreviver nesses ambientes que foram muito difíceis, compensou para essas empresas estarem na economia brasileira, né? Até porque a gente ganhou um mercado bem diferente. Se a gente for comparar aqueles indicadores que eu mostrei para vocês lá atrás, quando a gente vai olhar para a vida no Brasil, será que ela melhorou? Porque pode ter melhorado a economia, pode ter crescido tudo e a vida piorado, né? Então é o seguinte, a expectativa do Brasil em 1985 era de 64 anos, a expectativa no Brasil atual é de 77 anos. É uma expectativa bem diferente. Então a mortalidade infantil, né, a mortalidade por nascidos vivos, que é o mesmo dado aqui, então é a queda expressiva. No Brasil a gente tem uma melhora clara dos ambientes de saúde, pelo menos, né? Mas é só você imaginar que em 1985 várias regiões ainda dependiam de parteiras, várias regiões ainda não tinham hospitais para nascer. Então esse é um ponto. A nossa taxa de analfabetismo, e aqui lembra, tá? Analfabetismo, gente, não estou falando funcional, nem nada, que o Brasil não chegou a ponto de medir isso, né? Se a gente fosse medir o analfabeto aqui funcional, o Brasil estava enrolado, né? Aqui nos comentários, às vezes o outro aparece um. Então, a gente cai do número de 22% para 5%. É um número muito expressivo, é uma queda, uma redução, gente, de 4 vezes no nível de analfabetismo, né? Então, a gente está falando de um país necessariamente melhor, né? A internet nos lares hoje em dia em 95%. Imagina, não tinha nem energia em todos os lares no Brasil em 1985, né? Imagina que dirá internet. Então, assim, quando a gente vai olhar para a comida, né, e para os indicadores de país, assim, que eu acho que é um indicador bacana para a gente olhar, será que o salário mínimo compra mais ou menos comida, né? Que isso é uma discussão. Não, o salário mínimo no Brasil, ele comprava tal coisa, agora não compra. Quando a gente vai olhar, o salário mínimo em 1994, ele era de R$ 64,79. Lembrando que aqui podia comparar um para um, tá? Era 64,79 dólares também. Então era quase a mesma coisa quando o dólar não estava menor. São dados do Diese, né? Eles mostram pra gente aqui que o salário mínimo hoje ele compra até 2 cestas básicas. Você deve estar olhando e falando, caramba, uma cesta básica custa R$ 779, por aí, aproximadamente. Então, quando a gente vai olhar os dados de emprego também, na PNAD contínua, né, taxa média de desocupação, lembrando, né, isso aqui não é emprego específico CLT, é a taxa média de desocupação, mas a mesma coisa medida desde sempre, se a gente pegar a PNAD contínua, você vai observar que a gente está no menor dado de desemprego da história. Então, quando você vai pegar lá em 2012, 7,4%, né? Em 2015, 8,5%, em 2019, 11,8%, em 2024, 6,6%, em 2025, 5,6%, né? Esse é o dado da PNAD contínua aqui. O desemprego, nesse momento da história aqui que a gente está, ele é o menor que a gente já teve. Aqui a gente desconsiderou o período da pandemia ali, né? Porque você até tem um aumento de desocupados e tal, e depois ele volta a cair naturalmente, tá? Então o objetivo aqui não é a gente analisar um ano específico, eu coloquei mais ou menos a geração que a gente estava. Para abrir uma empresa, né? Será que a burocracia no Brasil aumentou ou diminuiu? Aumentou, não? Vamos ver. Para abrir uma empresa, né? Em 2005, levava 152 dias. Aproximadamente esse era o período, desde a entrada na junta comercial, etc. Porque tinha que enviar a carta também. Até abrir, tinha que enviar a carta, assinar, um monte de coisa. Em 2025 leva 18 horas em média. Então você teve uma redução clara, né, no processo de abertura de empresa, a burocratização para isso. Ficou muito menos burocrático. Inclusive essa era uma reclamação que todo mundo fazia. A gente tem de empresas ativas no Brasil 23 milhões de empresas, microempresas e micro e pequenas empresas são 93,6% desse total, né? Quando a gente fala de bolsa de valores, por exemplo, em 2002 a gente tinha 100 mil pessoas físicas na bolsa de valores, né? Então eram 100 mil investidores, em 2015 já eram 600 mil investidores, em 2020 eram 3,2 milhões de investidores, em 2025 a gente está falando de 5 milhões de investidores. Então, quando a gente observa, né, a quantidade de CPFs aqui investindo na bolsa de valores é grande. Quando a gente olha investindo em renda fixa, a gente tem hoje 19 milhões de CPFs na B3, né? Para um país que está completamente quebrado e falido, a gente conseguiu evoluir bem. Se a gente observar também a safra de grãos em milhões de toneladas do IBGE, que é um ponto importante para o Brasil, né? A gente pode entender que as exportações do Brasil de 2025, elas são maiores que toda a economia do Brasil de 1985. Olha que interessante. Então, quando a gente olha, por exemplo, em 1985, a gente tinha 81 milhões de toneladas. Quando a gente tinha, em 2005, 115 milhões de toneladas. Quando a gente vai para 2015, 208
milhões de toneladas. Quando a gente vai para 2025, 346 milhões de toneladas, né? Então, as nossas exportações totais em 2025, elas são de 348,7 bilhões de dólares. Só as nossas exportações atuais são maiores do que toda a nossa economia lá no ano de 1985. Uma diferença bem significativa, né? Um país que hoje tem uma exportação maior do que aquilo que ele tinha como economia, né? Então a gente cai aí para a 11ª maior economia do mundo, 3 anos seguidos perdendo posição, a gente cresce 2,3% ao ano, abaixo da média mundial, que é de 2,8% ao ano, isso nessa década aqui, agora que o Brasil está enfrentando. A produtividade do Brasil está parada, a gente está no recorde de empresas em recuperação judicial, o emprego no Brasil tem sido puxado por estímulos, né? E também por muita ocupação informal. A gente tem um dos juros reais mais altos do planeta Terra, quando você vai olhar. É, na verdade, o mais alto, né? Se você pegar ali e considerar. Então esse juro travou completamente o país, arrebentou a nossa economia. Não só isso, né? O custo de uma classe política completamente incompetente, despreparada, acho que nem só desonesta, né? Porque se fosse desonesto e competente ainda ia. Vários países já sobreviveram ali com pessoas muito desonestas tomando conta do país, só que muitas vezes competentes, né? Então, pessoas ali que apesar de serem completamente corruptas, eram muito eficientes, pelo menos em aumentar o tamanho do bolo. A gente tem uma classe política que já foi isso no Brasil. A gente já teve o rouba mais faz, né? A gente tem agora uma classe completamente diferente, que é o nem rouba nem faz, né? É o que rouba, mas não faz, né? É uma classe política completamente diferente. Ou muitas vezes o que nem rouba, mas também não faz nada. É o que rouba e ainda seca a fonte de onde ele tá roubando. O que rouba é aquela, sabe, a história da galinha de ouro, né? O cara vai lá e mata a galinha e descobre dentro que os ovos são normais, né? Só põe o ovo de ouro se deixar ele terminar. Então, assim, esse crédito tá muito caro para quem toma empréstimo, mas ele também gera uma renda muito alta para quem aplica, né? Então, quase nenhum país paga tanto dinheiro acima da inflação para um investidor pequenininho. O que a gente tem aqui é o placar, então, do Brasil nos últimos anos. Se a gente for falar da realidade. Economia, 10 vezes maior, né? De 222 bilhões para 2,27 trilhões, essa é uma fotografia. Inflação, 4%, era 242% lá em 1985, 4% agora. Comida. Salário mínimo compra muito mais, o salário médio até mais ainda, né? Se você considerar. A bolsa, 5 milhões, 85 mil pessoas lá em 2002. Então, se você pega a história do Brasil, você vai perceber que é um país difícil. Mas mesmo nessa situação difícil, a gente multiplicou por 10. E desistir do Brasil não pagou bem em nenhuma geração. Impressionante, né? Mesmo nos nossos piores momentos da história, o Brasil ele foi capaz de superar isso. Foi capaz por conta dos políticos, das políticas públicas e etc? Não. Ele foi capaz porque as pessoas que estão aqui, né, nunca desistiram. Então, o trabalhador ele fez a parte dele, né, construiu o país, construiu as rodovias, construiu tudo que foi necessário. A gente tem um povo muito brabo que conseguiu fazer todas as coisas aqui. A gente teve, né, uma classe empresarial que jamais deixou a peteca cair, nos piores momentos da história, gerando emprego, né, ajudando a economia, conseguindo fazer investimentos nesse ambiente. Então você vê agora um monte de empresários que estão fazendo investimento dentro desse ambiente. A gente tem uma classe de investidores que não desistiram dos bons negócios brasileiros. Quando você vai observar, né, as empresas precisaram de crédito e receberam crédito. Então, pega aí quantos investidores estão investindo em CRI, CRA, debenture, né, dessas empresas. Poxa, num cenário de economia com um monte de empresas entrando em recuperação judicial, o brasileiro colocando o depósito dele, né, a confiança dele na capacidade dos nossos gestores privados aqui do Brasil, estão confiando que aquilo ali vai dar certo. Em nenhum momento, quem apostou contra o Brasil se deu bem. Não tem nenhum momento da história, né? Quem fala assim, Raul, eu acho que não vale a pena porque o Brasil não vai dar certo. Essas pessoas não ganharam. Raul, mas teve outros países, né? Tiveram outros países ali que ganharam até mais do que o Brasil. Com toda certeza. Sempre que a gente vai olhar, né, pro horizonte do globo, é correto imaginar que vários países ganharam do Brasil. Agora, quando a gente pega esse recorte e leva ele para uma coisa mais realista, que seria quantos países estão independentes ao mesmo tempo que o Brasil, né? O mesmo tempo de independência, por exemplo. Desde quando esses países existem, você vai perceber que entre as maiores economias do mundo, pouquíssimos países têm o mesmo histórico do Brasil. A gente construiu um país nos últimos 2 séculos. A gente construiu esse país completamente jovem, né? A gente é um país que foi o último país a sair da escravidão. Então, a gente tem muito pouco tempo como um povo independente. E uma república completamente tenebrosa, né? Uma república
que já foi de oligarca, depois disso ela passa para um monte de gente que toda hora quer dar um golpe, que não está disposto a jogar por essas regras. Então, é uma série de coisas que aconteceram no Brasil que nos levam a essa conjuntura. A gente tem desafios, mas a gente também conseguiu manter uma unidade, a gente conseguiu manter um país que fala a mesma língua, a gente conseguiu manter um dos territórios mais vastos do planeta, e não só em riquezas naturais, que dizem muito que o Brasil tem, e é verdade, mas o Brasil, apesar de ter todas essas riquezas naturais, o Brasil tem uma coisa que é muito difícil, nenhum país do mundo tem. O Brasil tem uma das geografias mais difíceis do planeta Terra. Você não vai encontrar nenhum país que tenha tanta dificuldade para se cruzar como o Brasil. O Brasil tem uma costa montanhosa que tampa toda a nossa saída para o mar. Então, os estados do interior do país, eles demoraram sei lá quantos séculos para serem desbravados e para crescer. Porque você produz soja em Goiás, por exemplo, mas você não tem uma ferrovia para levar para lá. Você não tem um rio, por exemplo, como os Estados Unidos tem o rio Mississippi, que cruza o país inteiro. Você jogou uma coisa no rio em cima, gente, ela cai embaixo, né? Com conexão para o mar. Então, assim, o Brasil tem desafios geográficos terríveis, terríveis. Os outros países que têm o mesmo desafio geográfico que a gente não conseguiram fazer foi nada, se você quiser saber. Com o tamanho de território que a gente tem que cruzar tudo, você imaginar que até hoje, Manaus, por exemplo, não é conectada ao restante do Brasil via chão. Não é conectada. Não existe, né, no Pará, por exemplo, uma rodovia capaz de você trafegar. Não tem, é chão batido. Capaz de uma BR de chão batido, imagina isso, capaz de você escoar os grãos que são produzidos, a carne que é produzida. Então o Brasil, ele vai ter que fazer um investimento amplo em infraestrutura nos próximos anos. Quem investir no Brasil vai ganhar muito dinheiro, porque não vai ficar pior. A nossa infraestrutura, ela melhorou nos últimos anos. A gente construiu, não está se deteriorando, a gente está construindo. É óbvio que a gente tem nossas dificuldades, mas a gente tem construído. Quando você vai olhar para a nossa economia, ela tem crescido, a gente não depende mais de um único produto, a gente tem uma gama gigantesca de produtos. Os nossos empresários, aqueles que investirem no Brasil, eles conseguem operar em qualquer lugar. É verdade que a gente tem dificuldade, é verdade que tudo é difícil aqui, mas também é verdade que quando a gente cria qualquer multinacional, ela domina absolutamente qualquer lugar que ela entra, porque qualquer país é muito mais fácil para quem começou a empreender aqui. Então, se você acreditar nessas bobagens, né, que estão dizendo aí, para vender produto muitas vezes, para vender produto de sair do país, para vender produto disso e daquilo, e eu não tenho problema nenhum com isso, vocês sabem que eu falo sobre investir no exterior, sobre fazer parte da economia global, acho que a gente vive num mundo globalizado e é muito importante a gente aproveitar tudo aquilo que a gente tem, mas sem essas fantasias, né, sem essa bobagem. O Brasil não é um país pior do que foi lá atrás, em nenhum indicador. Você pode pegar todos os indicadores que você quiser, econômicos, sociais, etc. O Brasil nunca piorou. O que a gente pode ter é um ano que a economia diminuiu, alguma coisa que aconteceu, mas quando você pega, de modo geral, a gente é um dos países mais fortes do mundo, um dos países mais independentes do mundo, quando você vai olhar para a natureza da nossa economia. A gente tem suficiência alimentar, a gente tem suficiência energética, é pouca mais a nossa energia que a gente gera, né? Apesar de um pouquinho do Paraguai, mas é coisa nossa. Aqui na América Latina tá tudo bem. O Paraguai é tudo nosso também. Tudo nosso também. Uma hora a gente anexa eles ali, tá tranquilo. Não pode falar isso, nessas piadas dá problema hoje em dia. Então, é quase um estado brasileiro, gente. Então, quando você vai olhar para isso tudo, a gente tem capacidade de suficiência em petróleo, a gente tem tudo. O que tá faltando são alguns investimentos em infraestrutura, fabricação local, investidores e empresários. Se eles se casarem nisso aqui, vai dar muito certo. O que vai gerar muitos empregos, o que vai gerar muita qualificação. Então o Brasil precisa sim de alguns ajustes, mas muito longe dessa terra arrasada que estão pintando, ou de uma coisa que estamos na pior geração, no pior problema, bobagem. Nossos avós enfrentaram condições piores, seu pai enfrentou condições piores, a gente vive num dos momentos mais fofos da história do Brasil e cabe a nós agora construir alguma coisa mais interessante do que isso. A UVP tem exatamente esse compromisso, né? Formar investidores, ajudar os bons empresários, criando uma comunidade para eles poderem trocar experiências, etc. Quando você entra na UVP, você faz parte disso. Se você quiser aprender a investir, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas sem essa besteiraiada que estão te falando aí na internet, partindo de pressupostos verdadeiros, partindo de dados, né? Partindo daquilo que deu certo nos últimos anos, sem promessa falsa de enriquecimento aleatório, é trabalho, é você trabalhar, construir alguma coisa para que a gente tenha uma economia cada vez mais robusta, um futuro cada vez melhor. O que eu vou fazer é te convidar para conhecer a UVP, é a minha escola de investimentos, não só uma escola, como uma instituição financeira. E uma instituição financeira que
tem como foco, né, ajudar o Brasil a se desenvolver, ajudar o Brasil a chegar onde a gente precisa. Então vai lá, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil. Se você confia no Brasil e acredita que a gente tem chance de fazer alguma coisa melhor, para mim vai ser um prazer te ajudar a fazer parte disso, te mostrar o caminho para que a gente possa fazer parte dessa construção e não da geração que vai ficar aí na história como os chorões, né? Ah, não, eu tava chorando. Quem chora nunca mama, não vai conseguir ganhar absolutamente nada. Você não vai, né, vencer, porque para você vencer significaria que todos os outros 220 milhões de brasileiros teriam que falhar. A gente não vai falhar, a gente não falhou nos últimos 200 anos, a gente não precisou das grandes economias do mundo para absolutamente nada, a gente conseguiu fazer nosso caminho e se desenvolver da mesma maneira que a gente vai conseguir fazer nesse ciclo, né? A gente precisa sim de parceiros comerciais. Agora, não tem nenhum outro povo que seja melhor para tocar o nosso país do que nós mesmos. Então, vai lá, que para mim vai ser um prazer fazer parte dessa construção com você, né? Tem que preencher algumas perguntinhas. É importante que para fazer a sua inscrição você ganhe pelo menos R$ 4.500 por mês. Não faz sentido você clicar nesse botão sem ganhar pelo menos R$ 4.500 por mês. Lembrando do seguinte, viu o conteúdo agora, falou, Raul, não sei, não te conheço, não tenho confiança em você. Tudo bem, né? Acho que é normal. Um país que... esse é um problema que a gente tem, né? Tem muito golpista aqui. Então, o que você pode fazer? Primeiro, pesquisar sobre a UVP, né? Acho que é uma coisa que você deve fazer com qualquer instituição que você vai fazer negócio. Esse é um ponto importante. E outro ponto é saber do nosso compromisso. Se você entrar na UVP e não ficar satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Beleza? Vamos ver se vocês fizeram algum comentário antes. O Richard Netskyboy. Esse formulário ficou perfeito. Como ninguém pensou em fazer isso antes, tá falando daquele formulário para avaliar, né, se alguém é bom ou não, de você ter um relacionamento. Raul, boa tarde, tudo bem? Caraca, fiquei curioso. Eu sempre soube que se a inflação superasse os 45%, a sua rentabilidade do título IPCA seria negativa, mas não. Eu que não sei nada de matemática e sou uma besta. Pois é, muita gente fala muita coisa errada sobre essa coisa do IPCA. O Fernando falou, não é possível fixar uma propaganda sua mesmo, da UVP, um parceiro? Se fosse bom, seria possível. O YouTube não permite que eu controle a publicidade aqui do canal. Essa que aparece no meio é ele que coloca. Raul, você pode desabilitar, né? Tem um botão que pode desabilitar. Então, gente, quando você faz alguma coisa que não é o que uma plataforma quer, né? Ela fica chateada. Eu chateei a plataforma por alguns anos. E eu decidi parar de brigar com o algoritmo. Eu sinto muito que a gente tenha colocado publicidade no meio do vídeo. Passei 6 anos sem fazer isso. 6 anos aqui. Mas eu percebi que eu estava sendo prejudicado. Quando eu vou olhar ali, pô, via canais que às vezes estavam crescendo muito mais do que a gente aqui, com experiência pior para o usuário, porque, obviamente, né, a distribuição de vídeo, não estou ocupando o YouTube, acho que ele tem que fazer o dinheiro dele, a distribuição do vídeo aqui, ela se dá quando você gera uma receita maior. Então, nesses ambientes, né, em que a gente percebe que a receita é a coisa mais importante, eu gerei receita para o YouTube. Beijo para vocês.